E aí, pessoal, tudo bem? Olá, prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa aula à distância, nossa aula remota. E, gente, nossa aula hoje ela é muito bacana, ela é muito 10, de um assunto que nós vimos naqueles módulos lá, durante o início do processo de isolamento social. E eu quero retomar ele com vocês. O filósofo de hoje está aí. Que filósofo é esse? Ué, que filósofo é esse? Exatamente. Este filósofo é o Platão. Para quem não entendeu a referência, depois eu volto o slide. Gente, a aula do Platão ela é bem tranquila. É um filósofo muito importante, mas ele é um filósofo que a compreensão dele não é tão difícil da gente ter, tá? Não estou dizendo que ele é simples, mas o Platão ele é possível de ser entendido e fico à disposição para ajudá-los caso algo não fique claro, tá? Ele tem uma profundidade grande na filosofia dele, mas ele mesmo nos dá ferramentas e mecanismos para a gente conseguir entender o que ele está falando. E a gente já vai ver como que isso funciona na prática da filosofia platônica. Essa aula deve ser assistida com caderno, caneta e toda a sua todo o seu empenho. Se não entender algo, eu estou à disposição. Platão é chamado de o pai ou o mestre da metafísica. Este nome se deve ao centro da filosofia platônica. O que é metafísica? Metafísica é algo que está ao lado da física. Meta é essa coisa ao lado, além. Físico, física, a natureza. Então o Platão ele acredita que há algo que existe ao lado, além da nossa realidade, uma espécie de outro mundo. Uou, que da hora! Tipo Stranger Things, o mundo invertido, mas esse mundo que está paralelo ao lado do nosso e é superior. Platão tem esse nome, porque ele acredita sim em um outro mundo que tem correlação com esse aqui. Vamos ver isso devagar. O Platão, vamos conhecer quem ele é. Platão ele está no período do declínio de Atenas. Atenas já não tem aquela grandiosidade dos tempos de Sócrates. Você já tem alguns processos políticos complicados rolando em Atenas. E inicialmente o Platão ele não era da escola do Sócrates. Platão era da escola do Heráclito. O Heráclito é aquele filósofo pré-socrático que tinha uma ideia muito interessante. Heráclito dizia que o universo é um constante devir, ou, vamos colocar no português, um constante movimento, uma mutação. É impossível que o homem entre duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez não será o mesmo homem e não serão as mesmas águas. Frase de Heráclito. Ele acredita nessa mudança eterna. E o Platão era da escola do Heráclito. Só que o Platão, ele vai perceber algumas limitações da escola do Heráclito, e um choque dessa escola, desse pensamento, com o pensamento do Parmênides, também um outro filósofo pré-socrático. Parmênides dizia que não havia essa mudança. Tudo que é, é. O que é isso que eu estou falando? As coisas que são, o que existe, não muda. A sua essência permanece. Vamos trazer para a realidade? Pense em você. Hoje, você tem células diferentes no seu corpo que não existiam ontem. É o mesmo você? O você de hoje é igual ao você de ontem? Algumas pessoas, o Heráclito, dirá assim: claro que não. Claro que não. Ele é uma constante mudança. Outras pessoas diriam assim: então ele nunca existiu. Porque o que ele era ontem já não é mais. A alma dele não muda. A alma dele é eterna, constante. Ok? E os dois pensamentos, eles têm certa coerência, têm certa lógica. O Platão percebe isso, rompe com a escola do Heráclito, mas ele quer de alguma forma entender como as coisas se relacionam, porque
Heráclito faz sentido e Parmênides também faz sentido. O que o Platão vai fazer? A gente já vai chegar nisso. Platão ele vai fazer uma junção das duas ideias, mas uma realocação delas. Eu vou traduzir o que eu falei. Ele dirá que Parmênides e Heráclito estão certos, mas em espaços diferentes. Não é que eles estão certos no mesmo plano ou no mesmo mundo. Eles estão certos em mundos diversos que se complementam. Ao invés dos dois estarem certos na mesma relação, Platão realoca a posição das ideias de Heráclito e de Parmênides. Ele vai, acaba sendo discípulo de Sócrates. É por causa do Platão que a gente conhece o Sócrates, porque o Sócrates não escreveu nada. Aliás, é difícil saber nos textos do Platão, e são muitos textos, é difícil saber onde está o Sócrates e onde é o Platão falando, né? É muito estranho. Mas, enfim, ele era discípulo fiel do Sócrates. Tão fiel que ele manteve um método socrático. Vamos lembrar que o Sócrates, gente, tinha aquele método de perguntar com ironia para fazer a pessoa pensar. Então eram perguntas elaboradas com certa ironia para que o indivíduo ficasse naquele exercício intelectual até que nascesse uma ideia na cabeça da pessoa. Essa é a definição correta. Nascer a ideia. Maiêutica significa isso. Parto de ideias. Não sei se você já assistiu filme que tem parto, ou um parto mesmo, não sei. Mas no parto você tem aquela pessoa, a parteira, né? Que fica ali falando, vai! E a mãe do bebê fica, vai! E o pai fica desmaiado ali no fundo, até que o bebê sai. Não foi a parteira que foi lá e pá, puxou o bebê. A parteira conduziu o processo que foi realizado pela mãe. É a mãe que empurra o bebê. Para Platão, é a pessoa que tem a ideia. Mas essas perguntas, essas ironias, elas vão forçando esse movimento. Ok. E o Platão ele tem uma curiosidade muitíssimo interessante. Ele retoma o mito. Ué, peraí, que essa parte aqui a gente tem que trabalhar. Nós dissemos várias vezes que a filosofia surgiu para romper com o mito. A filosofia surgiu porque o pessoal não queria mais pensar com o mito, queria pensar com a razão. Mas o Platão retoma o mito? Por quê? A gente já vai ver, mas fica com essa pulga aí atrás da tua orelha. E o Platão ele vai se inserir num momento diferente do Sócrates. Na época de Sócrates, não era tão comum ter a cultura escrita. O mais comum era a cultura oral, oralizada. E o nosso amigo Sócrates não escreveu. Platão ele está entre um período de transição da cultura oral, predomínio da palavra, para a cultura escrita. Por isso que ele tem discursos, mas ele também tem livros. Da hora. Vamos continuar. Então, para estudar o Platão, a gente tem que estudar o que ele escreveu e os que escreveram sobre ele, tá? E você vai perceber que o Platão ele fala e ele escreve no formato de discursos, perdão, no formato de diálogos, como se fosse conversa. Porque para o Platão, a verdade ela é atingida através desse diálogo. Eu conversando com você, te faço pergunta, você me responde, e assim o diálogo vai e de repente nasce a ideia. Da hora, muito legal. Agora sim, vamos entender como que o Platão fez aquela relação entre o Parmênides e o Heráclito. Agora que a gente já sabe o mundo que ele está vivendo, o declínio de Atenas, todo aquele processo, vamos ver o que ele fez de filosofia. Platão ele vai olhar para o Parmênides e vai olhar para o Heráclito e ele dirá assim: os dois estão corretos em mundos diferentes. O mundo que eu conheço, o mundo material do meu corpo, da caneta, este mundo é um mundo de mudanças. Mas este mundo
que é um mundo de mudanças, é a cópia de um mundo perfeito, que é o mundo da permanência, o mundo da constância, da perenidade. Esse meu mundo material é o mundo do Heráclito, onde tudo muda. Mas o mundo das ideias, dos conceitos, o mundo perfeito é o mundo do Parmênides. O mundo onde nada muda. Tudo que é, é. Nesse mundo das ideias, ele teria sido o primeiro e o nosso planeta é uma cópia mal feita do mundo das ideias. Essa é a cosmovisão platônica. Essas duas realidades. Este mundo é incompleto, imperfeito e copiado. Mas há um outro mundo, o mundo das ideias. E o mundo das ideias é perfeito, original, imutável. Vamos ver num desenho. Aqui, ó. Coloquei ali um desenho, tá? Não tá fácil de ler, tá? Mas observe ali que para o Platão existe o chamado mundo das formas, o mundo das ideias. Você vai encontrar essas duas expressões. A forma seria esse conceito, tá? É uma palavrinha que os gregos usavam. Existe o mundo das formas e o mundo sensível. O mundo das formas é acessado através do conhecimento filosófico. Quando eu falo com você, a maiêutica, e faço perguntas, você consegue ascender ao mundo das ideias. E lá no mundo das ideias existe uma coisa que Platão chamou de episteme. Episteme, ciência, conhecimento. Para o Platão, o conhecimento verdadeiro não é apreendido neste mundo. O conhecimento verdadeiro está no mundo das ideias, ou seja, é um conhecimento racional. E neste mundo? Esse é o mundo das coisas sensíveis. Esse é o mundo imperfeito. Então aqui, o que nós aprendemos com este mundo não passa de doxa, não passa de opinião. Você acabou de aprender duas palavras em grego para você usar numa conversa: episteme e doxa. Episteme é esse conhecimento real e verdadeiro do mundo das ideias. Doxa é o conhecimento imperfeito do mundo material. Por exemplo, amor. Amor. O que é amor? Aqui, nesse nosso planeta, você tem experiências com o amor que formam um conceito imperfeito de amor. Ai, amor é fogo que arde sem se ver, amor é ficar sempre com a pessoa. Tudo isso é uma opinião sobre o amor. Agora, como que você descobre o que é amor de verdade? A sua cabeça tem que, para o Platão, através da filosofia, chegar ao mundo das ideias e lá você encontrará a essência do que é o amor. E quando você encontra a essência do que é o amor, você tem o conhecimento real, verdadeiro, não o conhecimento fictício e de opinião do nosso planeta, do nosso mundo material. Ok. E o Platão ele vai ter uma ideia mais profunda ainda nesse sentido. Ele vai dizer assim: quando você nasceu, olha o que rolou. A tua alma estava no mundo das ideias. Legal. Só que daí a tua alma, pá, veio para o mundo material num corpo. Tua alma estava lá, de boa, de repente, opa, ela veio parar aqui. E aí, a tua alma, nesse processo, se esqueceu das coisas. Ela esqueceu. Então, para que você saiba o que é o conhecimento correto, você não tem que aprender uma coisa nova aqui no mundo material, no mundo das opiniões. Você tem que se lembrar do que você conhecia quando a tua alma estava no mundo das ideias. Para o Platão e para o Sócrates, a alma é imortal, não morre no final. Então a sua alma, ela veio para cá e ela não precisa aprender nada novo aqui. Você tem que fazer um exercício filosófico, maiêutica, para que a sua alma recorde o que ela sabia quando ela estava no mundo das ideias. E isso é possível. Bom, tem uma história do Sócrates
É muito interessante. Ele vai conversar com um escravo que nunca teve aula de matemática. Ele vai fazendo perguntas pro escravo, faz o desenho de um triângulo no chão e fica falando ali com o escravo, pá. De repente, o escravo me sai com uma fórmula, a fórmula de Pitágoras. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí o Platão virou: opa, como você sabe disso? Não sei, eu descobri. Sócrates vem e diz: ele não descobriu. Eu conversando com ele, fazendo pergunta, pá, ele se lembrou que lá no mundo das ideias, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A alma dele lembrou do que ela sabia lá de trás. Então, para o Platão, todas as ideias já estão na mente e elas só precisam ser acordadas, lembradas. Isso tem uma palavra chique, chama reminiscência. O conhecimento através da lembrança. E aí, você cria um chamado dualismo. Existe esse mundo e o mundo inteligível. Eu coloquei esse slide, parece repetição? Um pouco é sim. Mas eu coloquei ele para que você encontrasse essa palavra. O mundo sensível corresponde ao mundo dos fenômenos. O que é isso? Fenômeno. Quando eu falo fenômeno, o que você pensa? Ah, Ronaldo, fenômeno é uma coisa que aparece, uma coisa visível. Quando em filosofia a gente fala que alguma coisa é um fenômeno, nós estamos dizendo que aquilo é algo visível. Quando a gente fala em essência, a gente usa a expressão númeno. Númeno. Duas palavrinhas da filosofia. O que eu estou mostrando aqui para você? Para o Platão, o nosso mundo é somente um mundo de fenômenos, de aparências. Não é um mundo de essências. Nosso mundo não é um mundo onde a gente encontra a essência do amor, a essência da beleza. Nosso mundo é um mundo de sensações aparentes, mas não de essências reais. As essências reais estão lá no mundo das ideias. Muito legal. Isso para a gente é bem importante. Pessoal, então acompanhe esse raciocínio aqui comigo. Para o Platão, opa, falhou minha voz. Para o Platão, o nosso mundo é uma cópia. Imagina assim, eu tenho um monte de argila e eu faço uma estátua de uma pessoa. Eu estou fazendo uma cópia de uma cópia. Entende? Fiz uma estátua de argila do Neymar. Eu fiz uma cópia do Neymar. E o Neymar é uma cópia do Neymar real que existia no mundo das ideias. Então eu estou fazendo uma cópia da cópia. A arte, para Platão, é uma coisa imperfeita. Porque é uma cópia da cópia. E é uma cópia de um fenômeno. Uau! Que loucura! Doideira, gente. É assim que o Platão pensa. E aí, eu disse para você que o Platão, na sua filosofia, ele tem muitas abordagens, mas que ele retornava ao mito. Tanto que tem um mito famoso dele, é o mito da caverna. Gente, como assim o Platão volta para o mito? A gente estudou que os gregos queriam fugir do mito. Platão está voltando? Olha a ideia do Platão. Ele não usa o mito como explicação. Ele usa o mito para clarificar uma história, um conceito. O mito não é a explicação, o mito é a ilustração. O mito ele vem para dar um exemplo de uma coisa. Ele vai dizer o seguinte: o mito complementa a razão. Quando a razão chega ao seu limite, o mito clarifica a razão. Ele não é a explicação total, mas é uma ferramenta que ajuda a explicar a verdade, a clarificar a verdade. Então, por exemplo, Jesus, ele usava histórias que exemplificavam o que ele queria falar. Jesus tentando de alguma forma falar sobre o que é necessário, ele diz: é necessário o amor ao próximo. E aí ele conta a parábola do bom samaritano, de um cara que foi ajudar um homem de outra etnia, uma etnia rival, porque ele tinha morrido, tinha apanhado. A história do bom samaritano é bem famosa. Jesus conta aquela história
com um objetivo. O objetivo é dar um exemplo que ilustra o conceito de amor ao próximo. É a mesma ideia do Platão. Ele usa um mito para ilustrar o, o conceito que ele está trabalhando. E tem vários mitos. O mito da caverna, tem mitos que ele coloca num diálogo chamado Banquete, mas tem um mito que eu quero trabalhar com vocês aqui, que é o mito da segunda navegação. O que é isso? Aqui. O barco da filosofia é uma história, um mito que o Platão conta. Ele diz assim, que os filósofos começaram a navegar e fizeram uma navegação muito interessante. Os filósofos que começaram esse percurso da filosofia eram aqueles pré-socráticos, os primeiros filósofos, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, essa dupla sertaneja, Pitágoras. E para esses filósofos, o objetivo era descobrir como que o mundo se comporta, descobrir a realidade, porque a realidade, ela era para eles tudo que existia. E aí o Platão vai falar: essa foi a primeira viagem da filosofia, do barquinho da filosofia. Mas é necessário fazer uma segunda viagem. Por quê? Porque esse mundo real que a gente conhece não explica todas as coisas. Existem elementos que estão além do mundo material e que precisam ser investigados e explorados pela razão. Então é necessário fazer uma segunda navegação com o barco da filosofia. Vamos ver como que o Platão chegou nessa ideia. Olha essa flor. Ela é linda. Essa foto foi eu que tirei. Essa flor é linda, muito bonita. Ela é laranja, recebe a luz do sol. E aí eu pergunto para um filósofo da primeira navegação, os pré-socráticos, por que essa flor é bonita? Ah, porque ela é laranja, porque ela tem a luz do sol. Aí eu viro para eles e falo: olha, uma vez eu vi um cachorro vomitando e o vômito era laranja e também recebia a luz do sol, mas eu não achei bonito. Por que a flor é bonita e o vômito é nojento? Ah, por causa da textura. A flor ela é macia. O vômito também tem uma textura macia. Viu? Ô filósofo, por que a flor é bonita e o vômito é feio? O filósofo, segundo Platão, não ia responder. A resposta é que a flor, ela tem, a- junto com as pétalas, junto com o que ela é, a ideia de beleza. Ideia. A flor, quando eu olho para ela, os meus olhos se lembram do que a minha alma conheceu no mundo das ideias. E aí eu olho para ela e falo: puxa, essa flor é bonita, porque ela está ligada à ideia de beleza. Quando eu vejo ela, eu me lembro da beleza do mundo das ideias. O mesmo decorre com essa outra flor e com tudo que acontece. Beleza não é algo material. Beleza é algo metafísico. O próprio Platão vai falar. O belo é uma ideia, é um conceito, uma entidade que está além do físico. É metafísico. E o que se explica, a beleza não está nas coisas, mas na essência que existe no mundo das ideias. E aí vem o Platão falando daquele barquinho. E ele diz: olha, a filosofia dos pré-socráticos não explicava a beleza, não explicava a alegria, a felicidade. Essas coisas são metafísicas. Elas precisam de outras explicações. Por que que alguém é feliz? O que é tristeza, solidão, angústia? Por que o ser humano tem medo da morte? O que que é o amor? Por que eu gosto de algumas pessoas e não gosto de outras? Platão vai falar: tudo isso é metafísico, não se explica com o que a gente encontra aqui. Existe um mundo além do mundo material. Muito da hora. E aí ele conta uma história, o mito da caverna. Ele dirá assim, que num certo lugar algumas pessoas viviam presas numa caverna, com os pescoços amarrados, sendo obrigadas a olharem para a parede.
e na parede havia as sombras que passavam, reflexos do mundo real. E aquelas pessoas da caverna nunca sabiam que aquilo ali era mentira. Para elas, aquilo era verdade. Aquilo, as sombras. A sombra é tudo que existia. Mas um dia uma pessoa fugiu e provavelmente para o Platão essa pessoa era o Sócrates. Saiu da caverna e foi ver que o mundo real era totalmente diferente das sombras, mais completo, com cor, com textura, com profundidade. Essa pessoa volta para os caras da caverna e diz assim: olha, existe um outro mundo, um mundo melhor, real. E os caras não aceitam aquilo e matam aquela pessoa. Sócrates morreu porque foi filósofo. Para o Platão, isso é a condição humana. Estamos presos a esse mundo, um mundo de sombras, um mundo de aparências. Mas existe um mundo real fora deste mundo, que é o mundo da perfeição e o mundo onde há perenidade, constância, eternidade das coisas. Ai, não conheço o amor, todo mundo que eu me relacionei foi uma droga. Você está pensando nas sombras. Você só conhece a sombra. Se a sua cabeça conseguir subir ao mundo da filosofia e ao universo das ideias, ao universo de Platão, você conhecerá o amor verdadeiro. Que da hora. Bom, meus queridos, essa foi a nossa primeira aula de Platão, nosso primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja bom, tá? Espero de verdade e qualquer coisa eu estou à disposição. Até a nossa live, fique com Deus, Deus abençoe e ó, um beijo para você.